peço desculpa para vocês de antemão. Eu estou no consultório e no consultório, depois das 8 horas, o povo resolve que é horário de fazer obra, né? Então, aqui eu tenho toda a infraestrutura para a gente poder fazer essa prática, né? Com um pouco mais de propriedade. Então, infelizmente, eu não consigo fazer isso de outro lugar. Então, se vocês ouvirem um zum, zum, zum aí, é justamente porque o povo resolveu fazer obra. Mas eu estou com o microfone, eu imagino, a gente teve essa intercorrência na live de lançamento, deu super certo, então eu espero que vocês não estejam ouvindo os ruídos aí indiretos, eu sei o quanto isso às vezes interfere, né? A gente não consegue prestar tanta atenção quanto a gente gostaria, mas a gente vai conseguir dar conta de tudo aquilo que a gente precisa, tá? Estamos aí aguardando o pessoal que está chegando. Eu estou muito feliz que a gente já tem aí 10 pessoas participando da live conosco, 11 agora, olha aí que delícia, né? Então, é muito bom saber que vocês estão comprando a proposta. Segunda-feira, 8 horas da noite, está todo mundo aqui. Então, muito obrigada, né, pelo tempo dedicado para aprender tudo que a gente vai ensinar hoje, tá? Eu não preparei nenhum slide específico sobre isso, porque eu pretendo fazer uma abordagem breve sobre o assunto, né, para a gente não ficar tanto tempo na teoria, e a gente ir para a prática mesmo, porque o propósito do nosso encontro é esse, né, a gente fazer hands-on, tá? Bom, explicando basicamente, genuinamente, essa curva típica do envelhecimento, né? A nossa produção de colágeno e elastina, a nossa neuroplasticidade, né? Ou seja, a nossa capacidade regenerativa das nossas células, né? Independente daquilo que aconteça no nosso organismo, ela apresenta uma curva de desenvolvimento, né? Então, a gente brinca muito que até em torno dos nossos 25 anos, é como se a gente estivesse subindo a montanha-russa, né? E nessa janela que vai dos 25 até aproximadamente os 35 anos, ou seja, essa janela de 10 anos, é como se a gente estivesse balançando, sabe naquela parte de descer, a descida da montanha-russa, que vem aquele frio na barriga? Não raro, as mulheres começam a perceber, principalmente as mulheres, né? E não é questão de fazer distinção entre os gêneros, mas a mulher tem esse hábito de maquiagem, de se olhar, de estar em contato com o espelho com uma certa frequência. Então, é dentro dessa janela, dos 25 até os 35 anos, que a mulher começa a perceber os primeiros sinais de envelhecimento, né? E aonde eles vão se manifestar num primeiro momento? Eles vão se manifestar principalmente ao redor dos olhos e nesse terço inferior da face, né? Então, as mulheres vão começar a observar a acentuação do sulco nasogeniano, né? Ou seja, essa linha transversal, né? Que pega principalmente da asa do nariz para baixo, as linhas longitudinais no lábio e a acentuação das rugas ao redor dos olhos, né? Então, é principalmente por aí que as mulheres começam a perceber que tem algo em transformação no corpo, né? Nós temos genuinamente dois tipos de envelhecimento, né? Por isso que a gente tem uma curva um pouco maior de envelhecimento e não dá para a gente pôr todo mundo na mesma régua, porque os nossos hábitos, o nosso estilo de vida, né, a nossa exposição ao sol e à luz azul, né, que vem desses dispositivos, os eletrônicos que a gente usa, são elas que vão determinar a nossa curva, seja mais lenta ou mais acelerada do processo de envelhecimento. Tá? Então, a gente tem o envelhecimento intrínseco, que é o envelhecimento interno. Esse, gente, não dá para prevenir, não dá para evitar. Ele é esperado, né? Todos nós vamos envelhecer, todos nós vamos morrer. O povo até brinca comigo, eu tenho uma piada meio mórbida, né, sobre essa questão, mas as pessoas geralmente me perguntam assim, Michele, como eu faço para eliminar as rugas, para poder acabar com as rugas?
É fácil, morra jovem, né? Morra antes que elas apareçam. Eu sei que é mórbido, mas essa é a realidade. Todos nós vamos envelhecer. Todos nós teremos rugas, todos, sem exceção. A diferença é a partir de quando elas vão surgir e com qual qualidade essa pele vai estar, né, para que esses sinais do envelhecimento comecem a ser aparentes, tá? Então, o envelhecimento intrínseco é um envelhecimento sistêmico, ele faz parte do nosso desenvolvimento cronobiológico, ou seja, o tempo ele vai trazer essas características cada vez mais acentuadas, tá? Quando a gente fala em envelhecimento extrínseco, ou seja, é um envelhecimento que ele vem de acordo com os nossos hábitos e com a nossa exposição ao que a gente chama de exposomes. O que vem a ser um exposomes, né? Poluição eletrônica, poluição do ar, exposição solar, né? E é dessa teoria que vem aquela informação em massa, sabe, de que todo mundo tem que usar protetor solar, né? Não. A gente usa protetor solar quando a gente se expõe ao sol. O que muitas empresas acabam fazendo, né? O que elas fazem? Elas colocam antioxidantes e composições cosméticas, ou seja, ativos cosméticos, que diminuem a incidência e os danos deletérios que são causados pela luz azul. A luz que está nos nossos dispositivos eletrônicos, no computador, na luz que ilumina a nossa casa, porque hoje em dia, infelizmente, né, a gente sabe que a luz fria, a luz do LED, né, ela é uma luz que acentua o envelhecimento, né, via fotoexposição, tá? Então, as empresas juntam as duas coisas e dizem que vocês precisam usar os fotoprotetores, inclusive até dentro de casa. Mas, na verdade, o fotoprotetor, a sigla FPS, ela é muito específica, gente. É fotoproteção solar. É um protetor solar, ou seja, se você vai se expor ao sol, a gente recorre a esses elementos. Se você não vai se expor ao sol, o que a gente vai precisar é de práticas e medidas que sejam antioxidantes. E aí a gente vai recorrer aos extratos vegetais, né, aos óleos essenciais que vão trazer essas propriedades para a gente poder cuidar da pele. Combinado? Então, outros hábitos, né, que aceleram o envelhecimento das nossas células: o estresse, o desequilíbrio emocional, maus hábitos alimentares, uma dieta rica em carboidratos e açúcar. O açúcar, gente, é o pior, vamos dizer assim, e um potencializador do processo de envelhecimento. Por quê? O açúcar, ele é de dano acumulativo e ele faz um fenômeno nas nossas células, né, principalmente no colágeno, que é a caramelização da sua estrutura. Isso vai fazer com que o colágeno ele tenha uma tripla hélice, né, retorcidinha assim. Lembrando que o colágeno ele dá estrutura, ele dá firmeza, sustentação para a nossa pele, né? Enquanto a elastina ela dá a emoliência, a maleabilidade, a flexibilidade da nossa pele. Então, quando a gente pensa num cosmético, né, que vai falar só sobre prevenir, né, os danos ao colágeno, a gente precisa lembrar que os dois são importantes, né, porque, ó, teste de turgor, né, que a gente faz para poder verificar o dano progressivo e o estado de envelhecimento. Se a elastina não fosse importante, quando a gente faz o teste de pinça e a gente solta, né, eu já tenho um processo de envelhecimento leve, né, vamos dizer assim, não é nada muito acentuado, mas eu tenho, né? Eu tenho quase 40 anos. Então, ó, o teste de turgor é a gente segurar a pele, manter essa sustentação, pode contar até 10, e depois a gente solta a pele e observa quanto tempo a pele demora, né, para voltar para o seu estado normal. Quem faz a pele voltar para o seu estado normal é a elastina. Né? Então, a gente precisa desse equilíbrio dos dois, tanto do colágeno quanto da elastina. Uma questão importante: a glicação
quando ela carameliza a estrutura do colágeno e causa o seu rompimento, a sua quebra, quando a gente tem essa quebra do colágeno, é aí onde a gente começa a observar os sulcos, né? A acentuação das rugas, né? A gente tem alguns tipos de ruga, que são as rugas de expressão, ou seja, as pessoas que são muito expressivas, né? Que são extremamente, né, que dão risada com vontade, né, que fecham os olhinhos, quando usa óculos, né, tem aquela mania, né, de apertar os olhos, ou quando ficam muito raivosas, né, que acentuam a ruga na glabela, rugas de expressão. As rugas relacionadas ao processo de envelhecimento, elas estão relacionadas à pitose da face, né? A queda, a bendita da ação da gravidade, e isso vai fazer com que a nossa pálpebra fique mais flácida, com que o sulco nasogeniano ele caia, porque olha, se a gente tem, né, uma melhora do tônus da pele, é óbvio que esses sinais eles deixam de ser tão aparentes. Não é à toa que as pessoas estão recorrendo tanto às cirurgias plásticas, né? E não é à toa que as pessoas também estão errando a mão no processo de harmonização facial, que eu particularmente costumo chamar de demonização facial, porque, né, o que as pessoas mais estão é alterando tanto a sua conformação facial que ao invés delas ficarem harmonizadas, né, a gente... Vocês não olham e bate o olho assim e falam, certeza que tem algum procedimento aí, né? Essas bocas que parecem 2 gomos de linguiça, os dentes tudo nivelado do mesmo tamanho, parece que colou mentex, né? Nada contra, gente, mas não é harmônico. As pessoas, elas não estão favorecendo as suas características normais, e quando a gente enxerga no envelhecimento um processo patológico, né? Quando a gente não aceita a única coisa que a gente não pode evitar, que é o próprio envelhecimento, a gente vai ficar doente, porque essa é a única certeza que a gente tem. Inclusive, tem até nome para esse distúrbio, que se chama higiomania. Por isso, a gente não pode vender mais, né, o tratamento de rejuvenescimento. Por que não? Porque você pode até trazer uma pele mais jovem, uma pele que aparenta ter menos anos de vida, mas você precisa lembrar que, independente da estratégia, do tratamento que você for fazer, o turnover, né? Ou seja, essa renovação das células que estão na epiderme, em primeiro lugar, a cicatrização, o reparo tecidual dessa pele, ela só vai se dar de acordo com o aspecto biológico. Então, se num jovem o turnover celular ele gira em torno de 21 a 28 dias, numa pessoa que está com 60, 65 anos, esse turnover celular pode aumentar para 40, 45 dias. Vocês têm noção do que é isso? E aí pega essas profissionais que estão acostumadas, né, com a aplicação de protocolo, e aí semanalmente a paciente vem fazer um tratamento de rejuvenescimento e ela faz o tratamento usando ácido glicólico para preparar a pele, peeling, e só vai afinando essa pele, a ponto dela chegar a um estado que a função barreira da pele já não responde, apresenta um desequilíbrio acentuado, e quando você vai observar, já viram essas mulheres com mais idade, a pele tem tanto brilho que parece que a pele está transparente? Isso é excesso de procedimento, a pele está tão fina que ela deixa de cumprir a sua função como defesa, né, do nosso organismo. Então, é por isso que a gente não usa o termo rejuvenescimento, porque você não pode, se você descobrir essa fórmula, me avisa, mas você não pode, é impossível você devolver anos de vida para essa pessoa, e a renovação celular, independente do tratamento, seja ele invasivo ou não, ela vai corresponder ao turnover celular, que é típico da idade que o paciente tem, infelizmente. Tá? Então, a gente fala sobre revitalização, né? A gente precisa
nutrir essa pele, precisa melhorar a sua circulação, porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo não só as camadas da nossa epiderme, como a espessura da nossa derme vai ficar mais achatada, a gente vai ter um comprometimento circulatório, a gente vai ter um comprometimento de hidratação, da ativação de colágeno e elastina, óbvio, as nossas defesas naturais da pele vão ficar comprometidas. Então, já por aí, você já tem um norte de quais serão as nossas estratégias de tratamento, né? Então, a gente vai nutrir, reparar, hidratar, controlar processo inflamatório, e aí, cada pele que apresenta uma intercorrência específica, né? Porque ela pode apresentar discromias, a pele pode ter queratose, aí a gente vai direcionar o tratamento de maneira personalizada. Mas, de uma forma geral, as peles que precisam de revitalização, elas vão precisar de hidratação, de muitos ingredientes que são antioxidantes, né? A gente vai precisar melhorar essa função barreira da pele. E lembra, peles em processo de envelhecimento, elas não podem sofrer danos. Tanto que a esfoliação é um procedimento questionável na limpeza de pele. Ou melhor, né, não só na limpeza de pele, mas no tratamento de uma forma geral de uma pele que precisa do processo de revitalização, tá? Quem esteve na nossa aula inaugural conheceu o kit de produtos da Huawei, né? Eu vou transmitir para vocês uma tela aqui só para a gente poder relembrar esses aspectos, né? Então, deixa eu colocar aqui, né? O nosso kit de cosméticos da Huawei, do kit profissional, né? É um kit que vai para vocês aí com 9 produtos no total. E para o tratamento de revitalização de pele, a gente vai usar praticamente todos os cosméticos que estão na linha, tá? Então, só reforçando a ideia, né? Ó, o valor do kit total, ele é R$ 1.108,60, que nessa condição especial de lançamento, né, vocês estão comprando pelo valor de R$ 997, que pode ser dividido em até 12 parcelas de R$ 99,70, sendo que, né, se vocês fossem comprar o curso e o kit de cosméticos de forma separada, vocês iam pagar o valor de R$ 1.507,60, e vocês estão ganhando de presente, além do desconto no kit de cosméticos, vocês também estão ganhando o curso online, onde vocês terão aí, né, o direcionamento de como fazer uso de todos os produtos que estão na linha, né, visando a personalização dos tratamentos, tá? Então, para o tratamento, né, de revitalização, deixa eu só voltar aqui. Para o tratamento de revitalização cutânea, dentro do kit profissional, o que a gente vai usar, né? A gente pode usar o sabonete líquido? Pode, porque ele é indicado para todos os tipos de pele. Mas a gente vai priorizar o Sensive, porque ele já vai fazer uma limpeza hidratante na pele do meu paciente que está em processo de desvitalização, né? Ou seja, está nesse processo de envelhecimento. Então, é muito importante que vocês saibam que uma pele desvitalizada, ela não necessariamente, embora é comum de acontecer numa pele que está em processo de envelhecimento, mas vocês podem pegar uma mulher jovem, uma adulta jovem, que vai ter esse processo acelerado em função dos hábitos. Imagina uma enfermeira que come junk food, que faz plantão de madrugada, é mãe, tem 3, 4 filhos em casa. Consegue imaginar uma rotina caótica como essa? É a realidade das pessoas com quem nós vamos, né, nos relacionar aí, tá? Então, priorizar toda essa etapa, né, de higienização, visando reparo, hidratação, nutrição e controle da inflamação, o mais bárbaro da linha profissional da Huawei é que vocês conseguem aplicar todos os produtos dentro dessa proposta, né? Porque a gente vai ter a babosa, que é anti-inflamatória, cicatrizante, como vocês bem sabem,
a gente vai ter alguns ingredientes específicos em cada um dos produtos, mas a soma da babosa com o óleo de copaíba é isso que vai fazer com que a pele ela tenha essa capacidade regenerativa de se hidratar novamente, de reparar a função barreira, de se equilibrar, porque o óleo de copaíba tem ação endocannabinoide, ou seja, ele vai estimular as nossas células a voltar para um estado de equilíbrio possível para a condição de vida que o nosso paciente tem, tá? A gente vai usar o hidratante orvalho, o hidratante revitalizante, principalmente na finalização dos nossos tratamentos, né? A gente vai usar o gel de babosa, que ele vai poder ser usado para a área dos olhos, especificamente. Se eu quiser atrelar o tratamento da minha paciente no processo de revitalização, o microagulhamento, e aí, no caso, a gente faz o preparo da pele, faz o microagulhamento e passa, né, uma camada generosa do gel de babosa na superfície da pele. Então, ele pode entrar com essa proposta, mas você pode fazer um sérum específico para a área dos olhos, maravilhoso, com esse propósito, né, de melhorar a hidratação, acelerar a permeação de alguns óleos essenciais e numa textura sérum que você consegue aplicar na área dos olhos sem que você precise atritar muito a pele, né? Porque a área dos olhos é uma área que ela envelhece rapidamente, né? Que acentua esse processo de envelhecimento, tá? Então é muito importante que a gente cuide destes detalhes, né? Então, geralmente, a textura de produtos para a área dos olhos, ela precisa ter uma textura em sérum mais fluida, ou até mesmo um óleo vegetal que seja biocompatível, que é o caso do óleo de jojoba ou o óleo de semente de maracujá, que é um dos meus preferidos para essa proposta de tratamento, tá? Então, dentro dos tratamentos, né, que a gente vai proporcionar para os nossos pacientes, a gente pode finalizar o tratamento de revitalização cutânea usando os 3 produtos multifuncionais que são best-sellers na Huawei, que é o sérum revitalizante, o orvalho e o térapio, tá? O babosa, como nós falamos, né, e o neutro, o hidratante neutro, eles vão ser usados juntos para poder preparar uma máscara de argila, né? E a máscara de argila mais indicada para as peles que precisam de revitalização, né? A gente sempre vai priorizar as argilas que vão ter efeito lifting, que vão desintoxicar o tecido, que vão promover o seu equilíbrio dinâmico, né? E que vão ter essa atividade para melhorar a função de cada uma das nossas células. Então, falando sobre algumas, né? A argila roxa é uma argila que atua muito nesses receptores sensíveis da pele, mediando o estresse, que favorece a oxidação celular, né? Então, eles até consideram a argila roxa como uma argila anti-estresse para a pele. A argila preta é uma argila que vai promover uma desintoxicação profunda, né? Então, a gente, principalmente nas primeiras sessões, ou se for a pele de uma paciente que é tabagista, que bebe muita bebida alcoólica, ou que tem hábitos que não são saudáveis, é interessante associar argila preta nessas propostas de tratamento. Mas as que a gente vai mais usar para o tratamento de revitalização cutânea serão as argilas amarela ou dourada, que na verdade a composição química das duas é a mesma, tá? Então, a amarela ou a dourada e a argila vermelha. Inclusive, tem vários testes clínicos que mostram que a argila vermelha, ela ativa a derme na produção de colágeno e elastina e tem efeito lifting de até 70% no uso contínuo, de uso prolongado. Olha que importante isso, né? E aí, para preparar uma máscara de argila numa pele envelhecida, a gente pode associar o neutro e o gel de babosa, mais a argila, para a gente ter uma mistura homogênea, fácil de aplicar, sem que eu fique fazendo muito arraste da pele.
A massagem para uma pele envelhecida é importante? Ela é importante, mas ela precisa ser usada com bom senso. Por quê? Se você fizer a massagem numa pele que ela não tem uma boa quantidade de elastina e de colágeno, né? A gente vai se deparar com uma pele que, à medida que eu vou fazendo essas massagens, eu posso acentuar gravemente o seu processo de envelhecimento, reforçando ainda mais as suas rugas. Então, é muito importante que a gente possa, né, tratar a pele de uma forma muito particular e personalizada. Maíra, maravilhosa, o sangue de dragão tá ali na minha bancada. Ele vai ser essencial. E o mais importante do sangue de dragão é que ele é uma seiva hidrossolúvel. Então, vocês conseguem, por exemplo, né, associar só no gel de babosa, mas tem um macete para misturar, senão ela granula e ela fica encapsulada, misturada no gel. Então, a gente precisa ir soltando ela no gel aos pouquinhos, e aí depois mistura no vidro com bastante gel de babosa, tá? Então, só reforçando para vocês, né, de que o therapy, se você está entrando na estética natural agora e você fala assim, ah, Michelle, eu não quero arriscar e comprar nenhum óleo essencial agora. Tudo bem, você pode usar o therapy tanto na máscara de argila como na finalização dos seus tratamentos, tá? Então fica a seu critério o uso desses produtos. O refrescância a gente não vai usar a não ser que pós-microagulhamento ou que após uma estratégia de tratamento, essa paciente tenha apresentado uma hiperemia, né, um edema ou um eritema residual de alguma técnica. Quando isso vai acontecer? Se você associar, por exemplo, a radiofrequência, é normal a radiofrequência deixar um residual de hiperemia. Então, na sessão específica de radiofrequência, você vai usar como calmante da pele o bálsamo refrescância nos seus tratamentos, tá? Então, só reforçando mais uma vez, o kit com 9 produtos, mais o curso que vem com todas essas instruções de como preparar as nossas alquimias personalizadas, pelo valor de R$ 997, que pode ser dividido em até 12 vezes de R$ 99,70. Esse valor, gente, ele é uma condição especial. Eu sei que vocês já estão até por aqui, né, dessa proposta de venda, mas ela é real porque nós temos um lote inaugural. A partir do momento que esse lote acabar e a gente for solicitar uma nova remessa para a fábrica, ela vai voltar para o seu valor tradicional, né, que é o valor de R$ 1.108,60, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou abrir o chat, deixa eu dar uma olhadinha em vocês e verificar se vocês têm alguma dúvida até aqui. Tá tudo bem, pessoal? Deixa eu ver quem está aqui, que pode ser do meu suporte. Eu não sei se a Maria continua aqui. Ju, é você, meu braço direito? Ah, a Maria também está aqui. Eu não consigo colocar vocês como mediadoras da reunião, né? Porque eu vou entrar no celular que está lá na bancada, tá? Mas, se porventura entrar alguém, Maria, só me dá um alô pelo chat que eu venho aqui no computador, porque o computador está aqui, mas a bancada está ali na frente. E aí eu venho aqui para poder habilitar para que as pessoas que estão chegando com um pouquinho de atraso, né? Para que elas não percam a oportunidade de ouvir a gente falar, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou só desligar a câmera aqui por 2 minutinhos, conectar ela lá no suporte, né? Porque a gente está percebendo que está entrando bastante gente, né? Aqui na nossa reunião de hoje, tá? E aí, Maria, só me dá um alô se tiver alguém querendo entrar, né? Não sei se você vai conseguir ver, mas eu de tempos em tempos eu volto aqui para poder habilitar para que outras pessoas entrem. Então, só 2 minutinhos que eu já volto aqui para a gente poder mostrar na prática como vai funcionar, tá?
Muito bem, pessoal. Vocês estão me vendo? Deixa eu abrir aqui o chat, ver se eu consigo ver vocês. Só me sinalizem se vocês estão vendo. Maíra, sim. Sinaliza. Não vai dar. É. Maravilha, pessoal. Então, deixa eu voltar para a minha tela para poder acompanhar aqui, ver com vocês. Eu vou vestir a minha máscara e vou vestir. Na verdade, eu não vou vestir a máscara, senão vocês não vão conseguir me ouvir. Mas eu vou vestir luvas e a minha touca, tá? É muito importante que vocês se lembrem que para trabalhar com cosméticos naturais, a gente precisa usar os EPIs, visto que a gente manipula os produtos com uma certa frequência, tá? Então, deixa eu só me aparamentar aqui. Muito bem. Vamos calçar as luvas. Então, quando a gente vai trabalhar com uma pele que está desvitalizada, né, a gente vai recorrer a alguns produtos específicos da linha Pro. Como eu disse a vocês, a gente pode usar, né, o sabonete neutro, porém, o higienizante que vai ser mais apropriado para uma pele em processo de desvitalização vai ser o Sensive, né? O Sensive, como eu disse na nossa aula inaugural, ele é um higienizante em textura de leite. Então, ele vai ter uma textura extremamente agradável, confortável para a gente usar na pele, tá? A grande sacada é, a pele precisa estar úmida, tá? Mas você pode usar nesse caso ou um borrifador com água, ou você pode associar um hidrolato, é claro que de preferência, né, que sem intenção de ter conflito de interesse, apenas para ilustração, associar de preferência um hidrolato que seja orgânico, né? Porque você vai saber que o seu processo aí de manipulação e de preparo, ele respeita aí as filosofias do nosso trabalho, né, que é trabalhar com a cosmética biocompatível, tá? Então a gente pode borrifar o hidrolato na superfície da pele ou um pouquinho de água e a gente vai usar um pump do Sensive para fazer essa higienização. Então, um pump, ele é suficiente para que a gente faça essa higienização de face, pescoço e colo, tá, pessoal? Então, ó, eu vou deixar bem próximo para vocês, não, eu sei que não vai dar para ver de real, né, a textura, mas um pump é suficiente. Ah, Michele, eu quero associar os óleos essenciais desde a primeira etapa. É muito importante que vocês saibam que o óleo essencial, para ele não ser desperdiçado, é óbvio que o ideal seria que ele fosse atrelado a uma etapa que vai permanecer na pele, pelo menos por uns 15 minutos, né? Então, a gente sempre sugere que o óleo essencial, visto que a sua diluição de segurança é de 0,5% e de no máximo até 1% para os óleos que são seguros, né? É interessante que a gente priorize o momento da máscara, tá? Se você mesmo assim quer fazer, né? Aqui eu estou deixando alguns óleos que a gente vai usar especificamente nesse tratamento. Não vou ter tempo hábil para explicar suas propriedades, mas vocês podem estudar depois, tá? Os óleos que a gente vai usar para o tratamento: olíbano, gerânio, sempre viva e patchouli. Você poderia usar rosas? Óbvio, com certeza, né? Palma rosa é um óleo excelente para peles em processo de envelhecimento, né? Mirra também é um óleo maravilhoso. Outro óleo que vocês poderiam usar que é incrível seria também o óleo de espruce negro, mas apenas poucas marcas de óleos essenciais vão trabalhar com esse produto, tá? Então vamos dizer que a gente faria essa higienização, né? Usando, por exemplo, o óleo essencial. Para eu ter essa medida de 0,5%, isso é o equivalente a
uma gota, tá? Cuidado com os óleos essenciais que são cítricos, porque os óleos essenciais que são cítricos, quando vira uma gota, ele já vira 3, 4, 5. Então, é muito importante, né? Aqui tá frio, o óleo tá demorando um pouquinho mais para cair. Mas não se empolga, né? Dá só leves batidinhas, né? No bumbum do vidro. E aí vocês vão conseguir usar uma gotinha, tá? Pessoal, se vocês puderem desligar o microfone, eu agradeço. E aí, a gente vai fazer essa mistura, e aí, tá? agora você escreve, Gabriel do Márcio. Obrigada. A gente vai fazer essa mistura até a gente não observar nenhuma gotícula de óleo essencial no leite de limpeza, tá? Então, a gente precisa misturar muito bem até formar uma mistura homogênea. Posso fazer a esfoliação no Sensive, né? Usar o Sensive como base para um esfoliante? Claro que posso, né? Lembrando, como nós explicamos no início da aula, que para fazer a esfoliação, o ideal seria que a gente avaliasse a pele, porque geralmente uma pele com o envelhecimento acentuado, a esfoliação vai ser uma etapa questionável. Então, olha, a gente vai usar o esfoliante de quartzo, a gente vai usar essas colheres medidoras, né? E a gente vai usar aí o equivalente a 0,3 gramas, né? Para poder fazer essa esfoliação. A gente vai incorporar no Sensive, a gente poder fazer a aplicação na pele, tá? Esse esfoliante, como agora a gente tem os grânulos, né, que vão trazer algum tipo de atrito nos nossos movimentos de massagem, é muito importante que você se atente, né, a fazer essas manobras com delicadeza. Então, olha, o gel ficou, o leite de limpeza, né, ficou uma mistura homogênea, adequada aí para o nosso tratamento. A gente vai fazer a aplicação desse produto na pele da nossa paciente, levando em consideração face, pescoço e colo. Façam movimentos circulares, né? Façam essa esfoliação. Percebeu que o produto secou, né? O que é legal fazer? Ativa novamente o leite de limpeza usando um hidrolato. Borrifa o hidrolato por toda a superfície da pele e aí você reativa o leite de limpeza para fazer a sua remoção. E aí, como a gente está usando um produto que tem surfactante, aí a gente pode usar uma bonequinha de gaze com algodão, faz a higienização da face por completo, tá? Quer trazer a sensação de frescor e de alívio? Você pode sim borrifar o hidrolato intercalando as etapas, porém isso é questionável e não é necessário porque todos os cosméticos da linha da Aloe Profissional têm o pH ajustado, tá? Fizemos a higienização e agora a gente vai fazer uma máscara de tratamento, tá? Essa etapa de preparo da pele, você pode fazer em 2 etapas também, né? Você pode fazer a higienização com o Sensive e aí você faz a esfoliação propriamente dita, usando 1 ml do gel de babosa, tá? E aí você vai usar a mesma medida esfoliante. Eu não vou preparar aqui só para não desperdiçar produto, né? Então, porque na próxima semana já fica aqui o convite para vocês virem, viu? Semana que vem a gente vai falar sobre acne. Então, eu vou mostrar para vocês o preparo do esfoliante no gel de babosa, tá? Para a gente também não ficar repetindo as técnicas. Mas, se você quisesse fazer isso, poderia fazer a higienização da pele com Sensive e depois a aplicação do esfoliante com gel de babosa em 1 ml de produto aproximadamente. E aí, secando o gel de babosa, você consegue facilmente remover os grânulos esfoliantes, usando aí, né, uma gaze seca apenas, tá? Então, já fizemos a etapa de preparo da pele, a gente vai fazer aí a parte de tratamento e para isso nós vamos preparar uma máscara, tá? Todos os produtos que estão em pump na Aloe, né, que é o caso do neutro,
eles estão na medida de 1 ml por apertada. Então, você consegue fazer uma padronização dos seus tratamentos sem que você precise usar colheres medidoras, tá? Mas aqui, por exemplo, para uma colher de sobremesa, a gente tem um equivalente a 5 ml, que equivalem a 5 pumps. É super fácil, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar 5 pumps do creme neutro, né? Lembrando que essa receita, né, essa medida, não é receita, né, não é bolo, mas essa medida, ela equivale para uma máscara que vai ser aplicada em face, pescoço e colo. Se você vai fazer a máscara, não deveria, né? Mas se você vai fazer a máscara aplicando somente na face, sem tratar pescoço e colo, você divide a formulação, né, a receita, pela metade, tá? Então, 5 apertadas no pump do creme neutro. E aí, como a gente vai usar o gel de babosa para a gente padronizar a mesma quantidade, eu vou usar a colher medidora, tá? Isso vai corresponder aqui, ó, a 5 ml do gel puro de babosa, tá? Vou agregar o gel de babosa no creme e vou misturar os dois. Colher de cerâmica, vocês estão percebendo que todos os meus recipientes, né, dapens, bowls, eles são de cerâmica, de vidro ou de porcelana, né? Fica a seu critério aí o que você vai querer escolher, tá? A intenção é a gente fazer uma mistura homogênea dos dois e aqui a gente vai incorporar a nossa argila, tá? Deixa eu pegá-la aqui na gaveta. Muito bem. Para uma pele em processo de envelhecimento, né, a gente vai recorrer à argila vermelha, né? Sempre que vocês pegarem as argilas em potes, em sacos plásticos, né, é interessante colocar nessas embalagens de vidro, né, principalmente aqueles saquinhos de 4 gramas, né, para vocês poderem ter um recipiente mais apropriado para armazenar argila. E aí, sempre que vocês fizerem, né, a transferência de embalagem, é importante adicionar uma etiqueta onde vocês coloquem a data, né, de validade, a data de abertura, né, da embalagem, visto que a argila é um componente inorgânico, né, e o prazo de validade que está na embalagem geralmente está relacionado ao processo de esterilização, mas é muito importante que você faça esse controle se o fiscal da Anvisa for visitar você, tá? Então, olha lá. Argila vermelha, como nós falamos, aí tem uma ação importante, né, como lifting facial. A gente vai usar a mesma medida, o que seria o equivalente aí, né, a uma colher dessa, né, de sopa de medida. Então, 1 para 1, uma colher do creme neutro, uma colher do gel de babosa e uma colher de argila para a gente poder fazer essa mistura, tá? Eu sou uma esteticista raiz, vamos dizer assim, né? O que isso quer dizer? Eu trabalho nos meus tratamentos pelo princípio da piezoeletricidade. Para isso, a gente precisa de uma máscara um pouco mais firme, né? Mas como a gente está falando de uma pele que está em processo de envelhecimento, a nossa máscara ela não pode ser muito grossa para a gente não fazer essa tensão na hora da sua aplicação, tá? Segredo da máscara de argila, gente, misturar. Misturar, reserva aqui uns 5 minutos, né? 2 minutos que seja, né? Se você tiver com o tempo mais contadinho. Mas a máscara de argila, ela precisa ser lisa e sem a formação de grumos, tá? E a gente só adiciona o óleo essencial no final, porque senão ele vai volatilizar, né?
Então, esse é o propósito. Máscara lisa e a piezoeletricidade, né, que é essa capacidade, vamos dizer assim, elétrica da máscara de argila, a gente sabe o ponto certo da máscara quando a gente está misturando a máscara de argila e a gente enxerga a formação de pequenas bolhas na máscara. Mas aqui, ó, ela já está no ponto certo. Lisa, sem a formação de grumos, né? E aí a gente vai fazer a aplicação da máscara, né? Por toda a extensão da pele, face, pescoço e colo. Ó, aqui ela não está suportando o teste da colher. Vocês estão vendo que ela está caindo da colher? Ela não está na consistência ideal que prega a geoterapia. Mas a gente está falando de uma máscara cosmética que está sendo potencializada pela argila, tá? Então, a gente vai fazer a aplicação dessa máscara por toda a extensão da face. Gente, olha que coisa linda. Eu sei que a gente perde muita resolução, né, nesses vídeos, mas a máscara fica lisa, fica uniforme, fica super fácil de passar. Nos dias em que estiver muito seco, né, convém fazer algo que eu acho que é uma grande sacada. Sabe aquelas máscaras desidratadas, que é aquelas máscaras que tem o buraquinho do olho e do nariz? Você não vai precisar usar mais essa máscara para fazer limpeza de pele, tá? No curso a gente explica o porquê. Mas você pode umedecer essa máscara primeiro com água, para não desperdiçar tanto gel de babosa. Na hora que ela inchou, você tira o excesso de água e coloca o equivalente a 2 ml do gel de babosa nela e cobre a máscara de argila. Você vai perceber que vai ser muito mais fácil de fazer a sua remoção. Mas o grande segredo de qualquer máscara de argila é: aplicou na face a máscara, percebeu que ela começou a secar, não quer dizer que você vai usar o hidrolato para reativar a máscara, né? Para ela ter a propriedade terapêutica de forma continuada, porque isso não vai acontecer. Mas você vai poder, né, facilitar a sua remoção. O que você pode fazer? Com o uso de uma espátula, você borrifa, né, o hidrolato, remove o excesso com auxílio de uma espátula e depois você usa a boneca de gás e algodão para fazer a sua remoção. Mas para não fazer sujeira e facilitar a remoção da máscara de argila, é muito importante que essa máscara esteja umedecida, né? Então, percebeu que ela está apresentando sinais de que ela está secando. Isso é um sinal de que a pele já recebeu tudo que ela precisava. Então, você vai borrifar hidrolato, fazer a remoção com o auxílio de uma espátula para remover os excessos, né? E aí depois você tira com algodão e com gaze, tá bom? Feita a máscara, a gente pode fazer uma leve, né, uma camada mais fininha, usando o gel de babosa e, inclusive, fazer uma hidratação específica para a região dos olhos, que é uma região mais delicada, né? Então, por exemplo, para uma face toda, a gente usa o equivalente a 1 ml, tá? 1 ml geralmente é o fundinho do DAPEN. Cobrir o fundinho do DAPEN, né, falando de mais de praticidade, né, para quem não tem a colher medidora, a gente tem o gel de babosa. Aí eu vou, nesse momento, associar as questões que eu vou querer trabalhar, tá? A gente não falou da diluição do óleo essencial na máscara de argila, gente, me perdoe, né? Eu já falei direto sem associar a uma terapia. Mas depois que a máscara está lisa, sem a formação de grumos, né, formando aquelas pequenas bolhas, é nesse momento que a gente vai adicionar os óleos essenciais e os extratos vegetais para o nosso tratamento, para evitar a volatização, tá? Só para poder pegar um gancho. Posso fazer aqui, né? O que eu vou associar nesse meu tratamento? Eu posso usar extrato de acerola, que é um antioxidante importante. Posso usar
óleo essencial de alecrim, posso usar o gerânio, o líbano, sempre viva, patchouli, que são algumas opções, e posso usar o sangue de dragão. Lembra que a Má até colocou no chat, né? Lembrando que o sangue de dragão é uma seiva, né? Uma resina aí importante. A gente vai usar o equivalente, né? No frio, a resina, ela endurece, gente. Dá uma dó. Deixa eu ver se eu vou conseguir pegar. Muito bem. E aí a gente vai fazer essa mistura, né? Para poder fazer a aplicação na face, tá bom? Deixa eu só limpar minha colherzinha aqui. E aí eu posso fazer essa primeira aplicação por toda a extensão da face, né? O sangue de dragão, ele deixa uma cor no gel, né? Bem acentuada. A gente vai fazer essa mistura. Tem que ser pouquinho gel, viu, gente? Senão o sangue de dragão, a seiva, ela vai granular e ela vai soltar da formulação. Então, a gente tem que misturar sempre em pouca quantidade de gel, tá? Então, a gente não vai conseguir ver aqui, né? Por uma questão de dificuldade de virar o DAPEN mesmo, né? Mas se vocês olharem aqui na lateral, vocês vão ver que ele tá bem escuro, tá? E aí a gente vai fazer essa aplicação. Então, você já sabe, se granulou o sangue de dragão, né? Ou seja, se ele separou da formulação e não ficou uniforme, é porque você colocou muito gel, né? E não fez essa mistura de forma progressiva, que é o mais adequado, tá? Então já sabe aí, se soltar, se não ficar tudo junto, é porque deu ruim. Mas ó, ele fica parecendo até uma espécie de um uísque, né? Um conhaque. E aí a gente vai fazer a aplicação do sangue de dragão por toda a extensão da face. É muito importante ser uma gotinha só, porque o sangue de dragão ele tem cor, né? E ele pode pigmentar a pele, né? Que é o que a gente não quer, tá? Fiz a aplicação do sérum, vou fazer usando principalmente o dedo anelar na região ao redor dos olhos, esperei secar, aí eu vou fazer uma sequência de aplicação do meu tratamento. Primeiro vou usar o sérum revitalizante, 3 pumps é o suficiente para fazer a aplicação no rosto. Então, 3 pumps, faço troca térmica na superfície da mão, espalho por toda a extensão do rosto. Secou, Orvalho Plus, 3 pumps também é suficiente. 3 pumps na palma da mão. Vou passar por toda a extensão da face, do pescoço e do colo. E aí, para finalizar o meu tratamento, eu vou usar o Therapy. 5 gotinhas dele é suficiente para a gente poder passar em toda a extensão. Lembrando que a gente está fazendo sobreposição de camadas. As peles que não apresentam elastose, né, que é aquela perda da elasticidade da pele, né, as peles que não têm elastose, a gente pode e deve recorrer a técnicas de massagem para poder aumentar essa circulação da superfície, né? O Therapy, além dele ser rico em antioxidantes, ele tem o óleo de copaíba, tem jojoba, abacate e pracaxi como base vegetal, mas os óleos essenciais da formulação do Therapy, né, são capim-limão, lavanda, laranja doce e alecrim, né? O alecrim é um dos antioxidantes mais potentes, inclusive a rainha Elizabeth, né, usava uma água de alecrim na face como um tônico, né, antigamente aí, tá? E com isso, a gente consegue fazer todas essas etapas de tratamento. Falamos de associação de eletroterapia e de outros recursos, né, que a gente pode associar nos nossos tratamentos também, tá?
Falando de home care, o que eu posso indicar para minha paciente usar para fazer os cuidados dela em casa, né? Então, a gente pode indicar para ela, por enquanto, a gente ainda não tem o Sensive na versão home care, mas a gente vai ter. Então, em contrapartida, por enquanto, a gente pode indicar o sabonete neutro no home care para fazer a higienização uma única vez ao dia, tá? Você pode personalizar, adicionando os óleos essenciais aqui dentro, fazendo uma formulação personalizada, entregando para sua paciente usar em casa, né? E para a etapa de hidratação, o sérum revitalizante associado ao orvalho. Dependendo do estilo da pele, como é que pode ser o skincare? De manhã, lava com água, hidrata com sérum revitalizante, faz a maquiagem e os hábitos como de costume. Chegou em casa, se a paciente usa maquiagem, eu usaria um óleo vegetal para remover base, corretivo, máscara de cílios, lápis, até mesmo para não arder os olhos. Higieniza com sabonete neutro, hidrata com revitalizante e faz uma sobreposição de camada hidratante usando o orvalho, tá? Ah, Michele, mas a minha paciente tem queixas específicas com mancha, né, na região da face. Você pode fazer um blend personalizado para ela usar em casa, né? E aí, o que é legal? Você pode pôr aqui dentro, né? Essa minha embalagem está devidamente esterilizada já, né? A gente pode pôr nesse sérum o nosso gel de babosa ou óleo vegetal propriamente dito. Então, aqui eu vou só ilustrar uma questão específica. Ah, vou fazer um sérum para aplicar na região dos olhos. Essa minha embalagem aqui, ela tem 10 ml, ela é bem pititica, tá? E ela tem um conta-gotas para facilitar a sua aplicação. Então, aqui, o que eu posso associar? Eu posso pôr o sangue de dragão, que eu coloquei no tratamento dela. Eu pus o sangue de dragão no gel de babosa, mas poderia pôr na máscara de argila também. Vou usar aqui um extrato natural, né, de blueberry. Gente, olha essa cor, que coisa linda, né? Eu vou pôr aqui 5 gotinhas. Cada fabricante, né, dos extratos naturais aí vão ter as suas recomendações, né, para cada uma das etapas. Vou usar aqui um extrato de acerola. Vou entrar com óleo essencial de gerânio, por exemplo, né? Só dando uma situação hipotética, uma gota só, viu, gente? Não precisa mais do que isso. O óleo essencial de gerânio, ele é um óleo muito importante para a mulher que está apresentando os primeiros sinais de envelhecimento, até para que ela perceba e receba isso da melhor forma possível, né? Fora que ele equilibra os dois hemisférios cerebrais, né? Ele tem uma proposta bem bacana. E vou pôr uma gotinha do óleo essencial de patchouli, que é um regenerador profundo da pele, tá? E aí você, óbvio, dentro... Ai, que delícia! Gente do céu, muito cheiroso. E aí você, dentro do seu conhecimento, você pode fazer suas formulações personalizadas. Lembrando que aqui a gente está associando óleo essencial, a gente precisa misturar muito bem. E aí você pode, além daqueles produtos do home care, entregar para a paciente um produto personalizado para que ela possa fazer uso em áreas específicas, né? Você também pode fazer esse mesmo produto num rolon, né? Que eu tenho um rolon de 10 ml, ele tem aquela estrutura metálica na ponta, né? Para poder fazer o deslizamento na superfície da pele. O que é legal de associar no rolon? Área dos olhos, lábio para fazer um lip balm, né? Ou algo do tipo. Aqui eu vou usar para esse produto, que é um rolon, o óleo de semente de maracujá, que é um dos meus preferidos, assim, custo-benefício dele é bom, né? E ele também é um produto muito legal quando a gente está falando aí do tratamento. Eu tô aqui meio escondidinha só para poder pôr a quantidade de óleo dentro do frasco, tá?
Ele é um óleo, gente, que associado com óleo de copaíba, ele tem atividades anti-inflamatórias, cicatrizantes importantes, né? Quem não conhece aí o maracujá como um óleo calmante, né? Então é muito importante que a gente tenha essa proposta para a pele, visto que raramente vocês vão encontrar uma pele que não esteja com processo de inflamação acentuado, tá? O óleo vegetal, gente, é o melhor veículo para óleos essenciais, né? Então você pode fazer uma proporção: 50% de semente de maracujá com 50% do óleo de copaíba. Você pode usar o óleo de copaíba a 10%, então, se você pegar aí numa proporção, você pode pôr 1 ml, né? Seria o equivalente a 10% do frasco de 10 ml. Você pode usar apenas algumas gotas do óleo de copaíba. É que eu sou a louca do óleo de copaíba, né, gente? Todas as minhas formulações, sem exceção, terão semente de maracujá e óleo de copaíba. Raramente eu uso outros óleos vegetais, né? A não ser num processo de manchas, que aí a gente pode associar o óleo de pracaxi, porque ele tem ações comprovadas, né, específicas para isso, tá? E aí a gente pode fazer a mesma questão, né? Associar os óleos essenciais que você vai querer para o tratamento. Então, a gente tem uma embalagem de 10 ml, 2 gotas de óleo essencial vai ser suficiente para este tratamento. Lembrando sempre de usar luva, máscara nesse tratamento. Sempre Viva tá meio preguiçoso hoje. E aí eu vou pôr aqui, ó, Sempre Vive e Olíbano. Olha que poderoso, né? Meu olíbano tá no fim, vamos ver se ele vai colaborar. E aí, com isso, a gente tem um rolon específico, né, de aromaterapia, mas aí um cosmético, né, que a gente vai usar para poder potencializar os nossos tratamentos, né? Eu sempre gosto de higienizar as embalagens depois das formulações personalizadas, porque sempre acaba escorrendo um pouquinho de óleo, né? A gente vai misturar e aí a gente vai entregar para a paciente. Então, nesse caso, o home care dela teria, né, a limpeza com sabonete neutro, as etapas de hidratação com o orvalho e o revitalizante. Se a queixa da minha paciente fosse para a área dos olhos, né, por exemplo, a gente pode usar o sérum que a gente fez personalizado para ela. O legal dessas embalagens é que depois você tem a trava, né, para o paciente ter aquela sensação de que ele está usando um produto inédito, né, feito para ele. E olha, gente, que coisa linda, o extrato de blueberry na mistura deixou o sérum rosa. Esse sensorial, né, essa questão visual para o paciente, faz toda a diferença na adesão do tratamento também, tá? E aí, para áreas específicas de manchas, né, a área dos olhos também, ou até mesmo, né, para algumas hipercromias ou no próprio melasma, o Rolon ele vai ajudar a trazer aplicações bem pontuais, né? Esse Rolon eu vou usar depois, mas ó, a gente consegue fazer uma aplicação e usar a própria esfera metálica para fazer essa massagem e acelerar a sua absorção, tá? Então, os veículos que são mais oleosos, eles sempre virão no final do tratamento, e os veículos que são mais hidrofílicos, né, que têm mais afinidade com a água, virão primeiro. Então, por exemplo, higienizou, pode passar esse sérum manipulado que você fez, finaliza com revitalizante por toda a face, usa o orvalho para potencializar, e aí nas áreas específicas usa o Rolon para os tratamentos.
Certo, pessoal? Eu vou voltar lá para o computador para ver o rostinho de vocês. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse formato aí, né, de apresentação do nosso kit profissional? Ai, que delícia, 24 pessoas online. Bom, tempo, respondendo as questões. Prazo de validade dos produtos da Arroaloi. A gente tem até 2 anos de validade para os produtos, tá? Porque a gente tem aquele tempo de uso quando a gente abre a embalagem, que é de até 1 ano, tá? O produto em si ele tem 2 anos de validade, mas depois que a gente abre, como a gente está falando de um produto que é rico, né, em ingredientes que são vegetais, o prazo de validade dele pela oxidação natural dos produtos, né, vai fazer com que ele dure só 12 meses, tá bom? Mas vai durar bem menos do que isso, pode ter certeza. E os manipulados, a gente geralmente prioriza essas embalagens menores, né? 10 ml, 15 ml, ou melhor, né? Dessas embalagens pequenininhas, 5, 10, são embalagens legais, porque ele vai durar um tempo menor. Porque os manipulados para aromaterapia, né, que tem esses que nós fizemos, o prazo de validade é o mesmo que a farmácia de manipulação dá, no máximo 3 meses. Por isso que a gente precisa trabalhar com formulações menores, tá? Mas, gestante pode usar o Therapy? Pode, porque ele está numa diluição super baixinha, né? Ele é extremamente aromático, mas ele está numa diluição segura. Então, pode usar para gestante, até porque você vai usar só 5 gotas do óleo vegetal, né? A única coisa que é muito importante de fazer é você ver essa questão olfativa da gestante, porque a gestante ela pode apresentar hiperosmia, né? E isso ser um fator complicador aí, porque a gestante ela pode, né, se sentir enjoada, né, não se sentir tão confortável aí com os óleos essenciais do Therapy. Mas aí você pode entrar com um óleo vegetal específico, semente de maracujá, como eu apresentei, pode usar, né, o semente de uva, embora eu acho que o semente de uva ele é muito basicão, né, a gente tem opções melhores de óleos vegetais para tratamento, mas o semente de maracujá é bem-vindo. O óleo de amêndoas doce para gestante, ele é uau, porque ele preserva as fibras de elastina, previne as estrias, ele tem um antioxidante que é o tocoferol, que é a vitamina E, é um dos óleos vegetais que mais tem, né, vitamina E naturalmente na composição, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Olha aí, quase 9h15. Tem 1 hora, né? Vamos levar aí, né, o início, a gente fez uma introdução. Curtiram esse formato de apresentação do kit profissional, né? Mostrando a mão, assim, para poder fazer as formulações? Obrigada, viu, meninas, pelo feedback aí que vocês estão dando. Segunda que vem, nós vamos falar sobre acne, né? Como tratar peles oleosas, peles acneicas nesse processo. Então, a gente vai mostrar de pertinho essas personalizações dos tratamentos, né? Visando fazer controle da oleosidade, efeito secativo, né? E também melhorar essa resposta inflamatória, bactericida aí da pele, usando os produtos da linha profissional, né? Então, já sabem, segunda que vem, às 8 horas, a gente tem outro encontro marcado para a gente falar sobre acne, tá? Sabrina, você quer fazer alguma pergunta no microfone ou você quer escrever? Fica à vontade. Bom, se ela se manifestar, né, a gente continua por aqui, mas, pessoal, muito obrigada. Desejo uma excelente noite para vocês, viu?
e a gente vai se falando. Sabrina, se você quer tirar uma dúvida à parte, eu estou lá no chat, tem o número do meu telefone, ou você pode me mandar um direct pelo Instagram, me manda a sua dúvida que a gente conversa no particular, pode ser? Tá bom? Pessoal, um beijo grande, muito obrigada pela presença de vocês, e a gente se vê segunda-feira que vem, viu? Arro, tchau, tchau!